Nós estamos aqui de volta por uma série que eu sei que vai impactar o seu coração. Eu sou o apóstolo Nelson Fran, na comunidade Palmas. Estamos juntos no Momento Rema e para trazer as novidades do Senhor. E nessa nova série, nós vamos estar falando sobre um mergulho na intimidade. Uau, hein? E eu sei que serão momentos especiais e a cada dia Deus vai trazer coisas extraordinárias para você. Então prepare o seu coração e aí já vou chamar você para fazer algo especial. Você não se inscreveu no nosso canal? Se inscreva aí no nosso canal no YouTube e participe aí junto conosco desse tempo tão maravilhoso, ok? E outra coisa especial para nós, Nessa série, nós vamos estar trabalhando temas que vão te levar, te envolver para estar mais perto desse Deus maravilhoso, do Todo-Poderoso, o Eterno, o Pai, não sei como é que você chama Ele aí. Eu chamo Ele Paizinho querido. Meu Pai querido, é Ele que está sempre aqui comigo. Então, nesse tema de hoje, nós vamos buscar algo. Profundidade. Esse é o tema que nós vamos trabalhar nesse primeiro momento dessa série. Então, profundidade, primeiro tema. E que nos remete a isso? Profundidade é a qualidade do que é profundo. E isso nos remete a você estar conhecendo as profundezas. Quando fala as profundezas, fala o íntimo, o âmago. Então a profundidade, não tem como eu falar de intimidade sem antes eu conhecer o que é a profundidade. Estar sendo profundo em Deus, conhecer ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. Prosseguir em conhecer é esse sentido, é eu mergulhar, é eu me aprofundar ainda mais no conhecimento do Senhor. Tem um versículo que me chama a atenção e será a base para essa série, está lá no Salmo 25, versículo 14. Vamos ler. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Uma versão diz, dará a conhecer o seu conserto. Dará a conhecer, nesse sentido, dará a conhecer a sua aliança. Quanto mais eu entro em intimidade com o Senhor, mais eu vou entender da aliança que Ele tem comigo. Uma aliança de salvação, uma aliança de redenção, uma aliança de intimidade. Mas para isso eu preciso ser profundo em conhecimento do Senhor, me aprofundar em conhecer a Ele. E é a chamada que eu quero trazer para você hoje. Por quê? Quando se fala das coisas que são profundas, nós vamos ver então que elas são muito intrigantes. Por exemplo, se nós formos olhar, nos chama atenção quando nós falamos de uma floresta densa e a profundidade dessa floresta, a selva profunda, que ela é densa, ela é mais condensada, ela é mais firme. Eu estou fazendo um paralelo aí para nós entendermos desse sentido de profundidade. Por exemplo, as águas profundas, ela tem um peso diferente, ela tem uma densidade diferente, mas que me leva também, quando eu mais mergulho eu vou, mais coisas especiais eu consigo ver e observar. Mas tem um peso, seria o peso da glória, seria o peso da intimidade com o Senhor. Como é que é isso? Quanto mais profundo eu for, com certeza teria o peso da glória do Senhor. Mas esse peso não é no sentido negativo, não. Esse peso é no sentido de dizer que quanto mais eu me aprofundo no Senhor, mais eu vou experimentar coisas extraordinárias e maravilhosas. E esse é um convite para nós. Não há nada como a profundidade para nos tornar insatisfeito com as coisas superficiais, porque é outra coisa. Quando eu entendo o que é estar mergulhado, estar nessa profundeza de Deus, as coisas, o que é superficial perde sentido, porque quanto mais eu mergulho, mais eu me torno parte, mais eu me torno junto, sabe? Uma vez que tenhamos cavado abaixo da superfície e experimentado as maravilhas e os mistérios que há na profundidade, percebemos o valor de investimentos, do tempo necessário, do entretenimento, sabe? Também enfrentamos todos os obstáculos para alcançarmos essas profundezas. E é verdade. Então,
aprofundar-me em conhecer o Senhor. Isso é particularmente verdadeiro no reino espiritual. Da mesma forma, Deus nos convida, Ele nos chama para esse momento. Deus nos convida a irmos mais a fundo dele, sabe? E não ficarmos satisfeitos com os aspectos superficiais das coisas, sabe? Não, ser como Jó. Teve duas fases de Jó. A primeira fase de Jó, e eu trago essa comparação, porque, por exemplo, Jó, ele foi dado notícia para Deus de Jó por Satanás. Você acredita que foi? Satanás estava rodeando a terra, passou lá perto de Deus, e Deus, ei, Satanás, eu estou fazendo aqui. Ei, Satanás, você está fazendo? Não, eu estou aí, passear a terra, rodear. Aí Deus falou assim, você viu meu servo Jó? Aí Deus começa a trazer algo muito forte. Homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, ele e toda a sua casa. Que coisa! Aí parece que aqui está falando, Deus retratando isso no nível de intimidade com Jó. Mas chega uma fase, acontece o que aconteceu, a gente já conhece a história de Jó, tudo que aconteceu com ele, sabe que de repente, Jó chega no momento assim, depois que Deus se revela ainda mais, depois que ele faz alguns questionamentos para o Senhor, depois que ele mergulha no conhecimento de Deus, e aí ele chega numa fase de assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Que nível de intimidade. Agora Jó já não... mas antes ele não era reto, antes ele não era temente a Deus, antes ele não desviava do mal, antes ele não buscava Deus. Ainda assim ele disse, eu cheguei em outro nível. Eu não sei como é que está você, mas é isso que estamos buscando trazer para você esse entendimento, essa necessidade de dizer, não somente eu conheci agora de ouvir falar, não é porque o apóstolo está me falando quem é Deus, não é porque fulano está me dizendo quem é Deus, mas é porque agora os meus olhos te veem. Deus, meus olhos te contemplam. Isso é profundidade. E quanto mais eu faço isso, eu vou conhecer a vontade de Deus. Quanto mais profundo eu for, eu vou passar por experiências maravilhosas para entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso é nesse nível de mergulho que nós precisamos buscar. Aí nós vamos ver um versículo que está lá na carta de Paulo aos Coríntios, que eu deixei até aqui para nós entendermos. Melhor, vou trazer um outro texto, Romanos 11, está muito ainda mais claro para nós. Quer ver? Romanos 11, 33, olha o que diz. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Meu Deus, que coisa! Assim, profundidade! Tem coisas tão maravilhosas, tão fortes de Deus para mim, para você. E quanto mais eu mergulhar, eu vou conhecer ao Senhor. Eu vou experimentar de coisas maravilhosas que Ele tem reservado para mim. Então, se eu entendo isto, aqui assim, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. São duas coisas que eu preciso mergulhar mais em Deus, na sabedoria e no conhecimento de Deus. Conhecer a Ele é algo importante, porque Ele vem e derrama da sabedoria dEle sobre a minha vida. Então, estar nessa qualidade do que é profundo, é entender que o nosso Deus, Ele faz com que Ele mostra, Ele traz luz, sabe? No meio que eu estou, assim eu vou estar mergulhado no Senhor, na profundidade, sabe? O salmista Davi, ele testifica isso, dizendo que os juízos do Senhor são como algo profundo. Ele no versículo ele cita como um abismo profundo. O juízo de Deus, o conhecimento de Deus é como um abismo profundo. Ele assim, é como você olhar ali e você não conseguir ver ali o fim, porque é imenso, é grandioso. Bom, é algo extraordinário da parte de Deus. Então, aqui tem uma pergunta muito forte, está um texto bíblico, está lá, que é o próprio Jó escrevendo assim: poderás descobrir as coisas profundas de Deus, ou descobrir perfeitamente o Todo-Poderoso? Quem? Você pode conhecer a Deus tão forte assim? Como as alturas do céu, aí ele vai dando aqui, como as alturas do céu é a sua sabedoria, e que poderás tu fazer?
Tipo assim, a pergunta é, a sabedoria de Deus é tão grandiosa, o que você pode fazer? Vai fazendo isso aí sim, mais profunda é ela do que o céu. O céu é uma expressão que é usada para sepultura, alguns historiadores colocam ela como o inferno, mas assim, as profundezas de Deus é muito maior do que o próprio inferno, é isso que ele quer dizer, trocando aqui em miúdos para nós. É maior, sabe? Aí assim, o que poderás tu saber? Isso, Jó fazendo esses questionamentos, e aí Deus começa a trazer respostas maravilhosas para ele e diz assim, Jó, onde estava tu? Certamente, nós entendemos que nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Ele opera em domínios muito além, sabe, da nossa capacidade de compreensão. Sabe, quando se fala de profundidade é nesse sentido. Ele trabalha nesse nível conosco. Agora, mas Ele espera que nós, eu e você, exploremos e experimentemos isso, sabe? Passamos por essa experiência maravilhosa. Vamos experimentar aquilo que está além do que é óbvio, daquilo que é superficial. Algumas das melhores verdades de Deus, daquilo que Ele tem para nossas vidas, como tesouros inestimáveis, acham-se escondidas. É tão sério isso que o metal mais precioso, meu Deus, para você conseguir o metal mais precioso, é lá nas profundezas, lá no mais profundo, é lá no... sabe, é ali. Quando se fala então de outras pedras preciosas, você não vai achar na superfície. Você não acha, não tem como. Assim é as coisas que Deus quer trazer para você. Acham-se escondidas em profundidades tais que muitas pessoas nunca dão o tempo necessário, sabe, para procurá-las e encontrá-las. E é o que nós precisamos fazer. Que perda é para nós isso, não é verdade? Que perda! Então, o que nós precisamos? Com paciência e graciosamente, ou seja, debaixo da graça do Senhor, esperar no Senhor, buscar nele essa profundidade, mergulhar no Senhor. Então, agora é interessante você entender que tal procura, mergulhar dessa forma, não é algo simples assim, não é simplesmente uma busca intelectual, não é porque, eu vou ler, vou fazer sei o quê, vou buscar, não é uma busca intelectual, não é assim, é algo que você, sabe, porque os caminhos de Deus não são descobertos através dos métodos de uma pesquisa científica, não é assim que se descobre Deus, é na simplicidade. Tem um versículo que chama atenção nesse sentido, que ele vai dizer para mim assim que o Senhor revela a sua palavra aos simples de coração. A simplicidade, então quando a gente está falando de mergulhar, eu não posso ir nisso se eu não for agir com simplicidade. Porque se houver soberba, arrogância, aí como eu vou mergulhar? Eu vou ficar na superfície. É como se colocasse uma boia, né? Tá inflada, cheia de soberba, vaidade, orgulho, etc e tal, parará, etc. Vai lá. Você vai tentar, você vai mergulhar ali, na hora que você solta, volta para a superfície. Sabe por quê? A qualidade dessa boia, por estar cheia disto, é ser superficial, é estar na superfície sempre. Por isso que a intimidade, o mergulhar, me remete a uma simplicidade, outra palavra mais forte, humildade. Mas eu não posso dizer que sou humilde, se eu falar que sou humilde, já perdi a qualidade de humildade. Entende? Mas é nesse não. Então essa procura não é uma procura simplesmente intelectual, ela é muito mais profunda, é um mergulho espiritual, porque quem conhece o espírito do homem, senão o Espírito de Deus que nos visita. Agora, quem conhece a Deus, senão o Espírito de Deus que está nele? Então, por isso essa conexão de profundidade, o mergulhar no Espírito Santo do Senhor para conhecer a Deus, porque só o Espírito de Deus conhece Deus como deveria, e só Ele pode revelar ao meu espírito quem é Deus para mim e que nível eu estou de profundidade. Estamos entendendo? Nesse sentido aí. Então, mesmo sendo tão importante e intrigante como as coisas profundas de Deus devem ser, elas resistem totalmente a qualquer tentativa de ser descobertas por meios naturais. Eu preciso conhecer ao Senhor e me aprofundar nele pelo Espírito Santo de Deus. É uma busca espiritual. Porém,
só uma preciosa minoria de pessoas, vamos colocar assim, nesta era tão agitada, tão, tumultuada, tem procurado essa intimidade, ser profundo, Porém, na maioria dos casos, temos nos tornado um grupo de pessoas que se parece mais com um estouro parece mais com algo assim, está buscando, mas buscando tão superficial. Meu Deus, mas o convite para mim e para você hoje é sermos profundo, mergulharmos em Deus, E temos de aprender de novo a pensar em profundidade, A prestar um culto de uma maneira significativa, A meditar sem pressa alguma. Meditar sem pressa alguma. Eu sei, o mundo está correndo, as coisas estão acontecendo. Estamos num paralelo da instantaneidade. Tudo é... Mas para buscar o Senhor, mergulhar, o convite é estarmos em um tempo sem pressa. Sem pressa, Então, nesse entendimento, para mim e para você, que eu preciso entender que a superficialidade é a maldição dos nossos dias. Essa doutrina da satisfação instantânea é um dos principais problemas espirituais que nós enfrentamos. E a necessidade desesperadora que se está colocando hoje em dia não é de um número maior de pessoas inteligentes ou bem dotadas, mas sim de pessoas profundas. Pessoas profundas. Essa é a necessidade do ser humano nos dias de hoje. Porque conhecimento, Dr. Google sabe o que é. Você adquire, você busca. Profundidade com o Senhor, o convite é: tenha uma intimidade com Ele.